Tal como prometido, a Escola Bíblica volta até si, através do canal Hope Channel Portugal e também da Rádio RCS. É sempre um privilégio podermos estar na sua companhia, sabendo nós que você desse lado também deseja aprofundar os seus conhecimentos e desta forma nós temos vindo a explorar um pouco, digamos assim, os conteúdos que Paulo escreveu ao livro dos Romanos. É muito interessante podermos ver o que Paulo escreveu aos Romanos e que serve para os nossos dias de hoje. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que nos ajuda na nossa conversa sobre esta temática. Por isso, Pedro, olá, bom dia. Mais uma vez, obrigado por estares connosco. Começamos sempre pelo sumário. Qual é o sumário de hoje? Hoje vamos falar sobre a possibilidade de uma pessoa ser dominada pelo pecado ou até de submeter-se a ele. Vamos analisar como é que isso é possível e que resposta podemos dar a esse domínio. Muito bem, antes, porém, vamos abrir, como é comum na Escola Bíblica, a nossa Bíblia. Vamos abrir no capítulo 6 de Romanos para lermos o versículo 12. Siga a leitura, por favor, que diz: Melhor, agora é que está. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Está escrito em Romanos capítulo 6, versículo 12. Pedro, estas palavras querem dizer que é inevitável que o pecado, no fundo, nos atinja a todos e nos escraviza a todos? Não, inevitável, de facto, não é. Mas é verdade que estas palavras implicam a possibilidade de sermos escravos, usando essa expressão na tua pergunta. De facto, o uso, aliás, da palavra com que o apóstolo Paulo começa esta expressão aqui no capítulo 12, que é não reine, portanto é um apelo, no fundo, que ele está a fazer, que o pecado não reine. O que é que isto significa? Que o pecado é uma força tremenda que tem o potencial de governar. Porque a expressão reinar, Paulo aplica diretamente ao pecado. O que quer dizer que todo homem tem que encarar a possibilidade de o pecado controlar a sua vida. Ser como um rei, quer dizer, alguém que pode subjugar, dominar. No fundo, que a pessoa pode viver de tal maneira que está submetida à autoridade do pecado. E aqui realmente estamos no âmago do que significa isto. Ou seja, o pecado, olhando para ele quase de uma forma assim personificada, é uma força real. E quando dizemos personificar, não estamos propriamente a inventar nem a criar apenas uma imagem, porque no fundo o autor do mal e o autor do pecado nós sabemos que é alguém em concreto. Mas que Satanás, como autor do conceito de pecado, de afastamento de Deus, é evidente que ele estabeleceu, portanto, um reino do mal. Ora, esse reino nós sabemos que não é obrigatório que nós sejamos súditos desse reino. Mas ele vai fazer tudo para que possa assumir soberania sobre o nosso corpo, o corpo mortal, como o apóstolo Paulo fala, sobre a nossa carne, sobre a nossa vontade. Isso significa que quando Paulo diz não reine, portanto, o pecado, é o início do versículo 6, do versículo 12 do capítulo 6, está ele a afirmar alguma coisa implícita? Sim, é que o facto de... É exatamente isto. Nós estávamos a falar sobretudo aqui sobre a palavra reina e a possibilidade que é real e concreta de que o pecado seja soberano. A verdade é que quando Paulo diz não reine o pecado, o que está implicitamente dito, como é evidente, é que uma pessoa justificada por Cristo, pela fé, não podemos esquecer este contexto, porque nós estamos a estudar e ao longo dos próximos programas vamos avançar no estudo do capítulo 6, mas claro, isto é uma carta, quer dizer, não está dividida, a divisão não é artificial. Ainda nos últimos 5, 10 episódios mesmo, andámos sempre aqui à volta da ideia de justificação pela fé, uma vez que no capítulo 4 e 5 o apóstolo explora isso muito bem. Portanto, o contexto em que nós vamos avançando no livro, no estudo do livro de Romanos, é sempre este. Paulo está a falar para pessoas que agora têm uma compreensão clara de que são pessoas que estão justificadas, que reconhecem que não é pelas obras da lei, nem pelo seu esforço, que alguma vez podem obter essa justiça. Mas, ao saberem que podem viver como pessoas justas, porque Cristo declarou-os como justos, então a verdade é esta: a pessoa que está justificada pela fé em Cristo Jesus, ela pode decidir que o pecado não reina na sua vida. Portanto, há a possibilidade de facto de não permitirmos, de impedirmos que o pecado seja soberano.
Aqui é que entra algo muito importante em toda a dimensão, na compreensão do que é a experiência cristã, que é a força da vontade. Quer dizer, eu exerço vontade. Eu não sou apenas, não estou apenas subjugado a forças naturais que me impelem a fazer coisas e eu sou como que um joguete nas mãos dessas forças. Ou seja, eu sou um escravo. Não. Deus dotou-me de uma força que é a capacidade de eu fazer escolhas. Quando eu escolho Deus como soberano, obviamente que essas escolhas vão ter implicações na minha vida prática. Por isso é que é possível que uma pessoa, não que uma pessoa vença o pecado, mas que uma pessoa abandone esse domínio. Mas é interessante que Paulo também aqui, depois na conclusão do versículo, ele vai falar de concupiscências. Sim. Esta ideia de que nós, se não tivermos cuidado, ou seja, se não permitirmos que isto aconteça, que o pecado não reine, o que é que vai acontecer? Vamos obrigatoriamente obedecer às nossas concupiscências. É evidente que aqui é importante, para quem está habituado a ler a Bíblia, a palavra concupiscência é uma palavra relativamente comum. Talvez se alguém hoje nos está a ver ou ouvir que não esteja muito familiarizado, ouve esta palavra e até soa uma coisa esquisita, porque não é uma palavra muito comum. Mas mesmo o sentido original da expressão grega, ela pode perfeitamente, qualquer dicionário grego, aliás eu fui verificar ao preparar este programa, e não há dúvida que pode perfeitamente ser traduzido por desejos. Neste contexto em particular fica muito claro se nós usarmos aqui a palavra desejos. Portanto, que o pecado não reine no vosso corpo para lhe obedecer-vos nos seus desejos. Então, o pecado manifesta-se no corpo mortal, na nossa carne, em grande medida através de vontades que nós muitas vezes designamos como carnais ou outros termos, mas que têm a ver com desejos naturais, por assim dizer. Então, os nossos desejos não são obrigatoriamente... desejar não é uma palavra intrinsecamente negativa. Claro. É verdade que nós estamos mais habituados, talvez pela força das circunstâncias e da vida humana, estamos mais habituados a falar da expressão desejo associada a alguma coisa de negativo. Essa é a verdade. Mas o desejo pode ser uma coisa positiva se eu desejar coisas que são boas. Claro. É óbvio. Se eu desejar a vida, esses desejos depois produzem vida. Mas a verdade é que quando o pecado reina, porque o contexto é este, não é? Do versículo 12, quando o pecado reina, o que é que acontece? Os meus desejos são maus. Então isto é como uma bola de neve. Se eu alimentar esses desejos, o pecado vai reinar mais. Então este ciclo precisa de ser quebrado, no fundo. Porque o pecado, poderíamos dizer que uma conclusão que tiramos destas ideias aqui que o apóstolo Paulo exprime é que o pecado é como um tirano. Quer dizer, ele não vai pedir autorização. Ele vai alimentar-se a si próprio, criando-nos estes desejos, nós alimentamos, respondemos a esses desejos e o pecado reina e torna-se cada vez mais tirano. Por isso, nós precisamos de fazer o quê, no fundo? Como pessoas que avançamos justificados pela fé, quer dizer, sabemos que não estamos dependentes de acertarmos sempre para ser salvos. É isto que a justificação traz a este processo. É porque se eu dissesse assim, bem, ou eu sou capaz de ser perfeito, ou então não me salvo, bem, é evidente que aqui o resultado era depressão espiritual. De tantas vezes nós acabamos por cair e falhar. Mas a verdade é que a consciência de que em Cristo eu estou perdoado e justificado, o que é que me dá? Dá-me liberdade para escolher, para traçar um novo caminho. E, portanto, a vontade de Deus, eu tenho que alimentar-me dessa vontade para que então o ciclo seja quebrado e os nossos desejos comecem progressivamente a ser para aquilo que é bom. Temos 30 segundos para tentarmos colocar tudo isto em prática. Em prática, talvez hoje pudéssemos fazer aqui menção daquilo que é o livre-arbítrio, ou seja, Deus criou-nos a todos livres, capazes de fazer escolhas. Eu deixo-lhe hoje um desafio mesmo prático. Durante as próximas 24 horas, tente manter um registro, mesmo que não seja escrito na sua mente. Vá registando, analisando como é que está a usar o seu livre-arbítrio. Em cada momento, como é que faz as suas escolhas e talvez isso o ajude a perceber que, em alguns momentos, não usou da melhor maneira, noutros, com certeza sim, e essa análise pode ser útil para submeter a sua vida às mãos de Deus. O nosso tempo terminou por hoje, mas fica a promessa de que amanhã, neste mesmo horário, aqui na Hope Channel Portugal e também na Rádio RCS, estaremos de volta para mais um episódio
Contamos com a sua companhia. Até lá, que o Senhor o possa abençoar.